Seja muito bem-vindo, estamos juntos para mais um episódio do nosso programa Em Busca da Verdade. Já é o programa número 17 e hoje estamos, na verdade, a dar continuidade ao último programa, o número 16, uma vez que estamos a estudar o tema do juízo na Bíblia e este tema é como que uma segunda parte que nos vai permitir fazer um zoom um pouco mais aproximado sobre este grande tema. Vamos descobrir de que forma o juízo e uma fase particular do julgamento e o papel de Jesus são tão importantes na nossa compreensão do tempo em que vivemos e também, claro, a compreensão do que está revelado na Escritura. É um tema também de uma dimensão profundamente profética, portanto tem tudo a ver com interpretação e compreensão do que está revelado. Por isso mesmo, precisamos muito do auxílio do Espírito Santo. Junte-se a mim então, vamos fazer uma breve prece pedindo que Deus nos abençoe neste momento. Nosso bom Pai, muito obrigado pela oportunidade de estarmos reunidos aqui, mesmo que à distância, mas com todos aqueles que nos seguem neste momento, e agradecemos-te por esta oportunidade de termos a Tua Palavra e de a podermos abrir e sermos inspirados por ela. A nossa súplica é que o Teu Espírito Santo esteja mais uma vez aqui connosco, nos auxilie e nos ajude a compreender o que Tu deixaste para nós, Senhor. É a nossa prece em nome de Jesus. Amém. Já sabe que para, no final do nosso programa, pedir esta apresentação, basta ir ao nosso site, um site específico dentro do site de plataforma da Novo Tempo, em novotempo.pt/em busca da verdade. Não esqueça, no final deste programa, ou em qualquer momento, pode dirigir-se então ao nosso site, preencher um pequeno teste, por isso toma as suas notas, ou basta estar atento, que as perguntas são simples e resumem aquilo que nós vamos aqui apresentar neste momento, a partir, claro, da Palavra de Deus. Também pode ter a oportunidade aí de pedir para estudar a Bíblia de uma maneira mais personalizada ou lançar alguma pergunta ou algum tema que gostasse de ter um esclarecimento maior. Já sabe, vá então ao nosso site. Nós vamos continuar, como dizia, o tema que estudámos aqui no último programa, portanto, se porventura se juntou a nós ou casualmente que seja, chegou ao nosso contacto e ao nosso programa, eu aconselho a que veja ou o primeiro mesmo, ou então, assim que puder, a seguir este programa, o programa número 16, como dizia há pouco, onde basicamente eu vou resumir a ideia principal desse estudo que fizemos, acerca do juízo, o julgamento de Deus e como a Bíblia apresenta o julgamento. Ora, nós analisámos aqui com profundidade bíblica, com muitos textos a aprofundar, esta ideia de que a Bíblia apresenta um julgamento ou um juízo em 3 fases. A primeira delas, o juízo pré-advento, portanto, uma fase do juízo de Deus que acontece antes de Jesus voltar, é um juízo de tipo investigativo. Haverá um juízo que vamos chamar milenar, é um juízo confirmativo, vai acontecer depois de Jesus vir a esta terra e durará um período de 1000 anos, designado como milénio, e esse juízo vai permitir confirmar aquilo que na segunda vinda de Jesus Cristo a esta terra estará obviamente selado. Uns subirão com o Senhor nas nuvens dos céus e, portanto, aqueles que não o fizerem, haverá uma confirmação do juízo que Deus fez e depois temos o juízo final, que será um juízo de uma natureza executiva, ou seja, esse juízo trará um destino eterno a todas as pessoas que viveram nesta terra. No programa de hoje, isso, aliás, já tínhamos dito no nosso último programa, vamos focar-nos numa compreensão deste juízo pré-advento. E vamos fazê-lo porque, na verdade, estamos a viver esse tempo. Eu já lhe vou mostrar porquê. Por que razão, biblicamente, podemos afirmar que estamos a viver precisamente neste tempo e que este processo de investigação está a acontecer precisamente agora. Para compreendermos isto, precisamos de fazer uma viagem ao santuário. O santuário terrestre, desde logo, aquele santuário onde Deus deixou um conjunto de rituais, de festividades que orientavam a vida espiritual do povo de Israel, mas esse santuário, na verdade, era uma representação do santuário que está no céu, o verdadeiro santuário de Deus. Já vamos analisar tudo isto, mas quero mostrar-lhe é que, na verdade, nós precisamos de fazer uma viagem ao santuário para compreender a grande revelação da Bíblia sobre este juízo que é investigativo
e que está a acontecer neste momento. Venha por isso daí comigo, vamos ver o que há para descobrir sobre este maravilhoso tema. Vamos começar com um texto que se encontra no Evangelho de Mateus. Um momento tremendo da história desta terra, mas particularmente da história do grande conflito e do plano da salvação. Jesus Cristo entregou a sua vida em sacrifício na cruz do Calvário. O que é que aconteceu? Um dos acontecimentos nesse preciso momento está descrito e vamos lê-lo agora juntos. Mateus 27, 50, versículos 50 e 51. Ora, acompanhe. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Repare, portanto, que no momento em que Jesus deu o seu último suspiro e entregou a sua vida, aconteceu alguma coisa dentro do próprio santuário. Neste momento, o santuário não se encontrava, claro, no deserto, como durante muitos anos o povo montava o santuário, que era uma tenda. O santuário era agora, claro, no templo, em Jerusalém. E nesse momento, o véu do santuário rasgou-se. Ora, o rasgar do véu, no momento da morte de Cristo, revela-nos uma profunda ligação entre a obra de Cristo, aquilo que Cristo veio e está a realizar, como é óbvio, Cristo não ficou no desemprego, se me permite a expressão, Cristo não deixou de ter uma obra a realizar, mas o clímax, o primeiro grande clímax dessa obra aconteceu na cruz. Ora, no momento em que Jesus vai consumar, como ele próprio afirmou, está consumado. Quando Jesus vai consumar essa obra, o véu do templo vai rasgar-se e, portanto, a ligação ao santuário terrestre fica evidenciada. Agora, precisamos de compreender de que modo é que essa ligação pode ser compreendida. Ora, a primeira afirmação que vou fazer sobre isto, e agora vamos à Bíblia para aprofundar e compreender isto, é que estava claramente revelado que na cruz os sacrifícios e toda a dimensão do sangue que era derramado nos diversos serviços do santuário, portanto o sangue de animais que era derramado, esses sacrifícios apontavam para Jesus Cristo e o sangue que ele realizaria, que ele iria derramar, obviamente, de uma vez por todas, de uma forma definitiva, aonde? Na cruz do Calvário. Na verdade, esta revelação vinha de uma maneira clara desde o profeta Daniel. Mesmo que não analisemos agora no profundo detalhe, já o vamos fazer daqui a pouco mais, mas Daniel 9, no versículo 27, diz-nos o seguinte, que ele fará uma firme aliança com muitos por uma semana e na metade da semana fará cessar o sacrifício. Talvez assim, isoladamente, possa questionar-se agora quem é este ele. Ora, é uma revelação que está no capítulo 9 do profeta Daniel e uma revelação profética muito importante a propósito da obra do Messias. E essa obra do Messias era-nos revelado pelo profeta que faria cessar o sacrifício. Esta é uma referência, obviamente, à morte de Jesus Cristo e, portanto, era claro para quem estudava as profecias que Jesus Cristo e a sua morte fariam cessar os sacrifícios de animais e o sangue derramado que aconteciam no santuário. Agora, a pergunta muito importante é se poderemos afirmar que a obra de Cristo terminou na cruz. Se esse foi o momento final da sua obra. Será que o plano da salvação ficou completo no momento da morte de Cristo? Ora, a Bíblia vai responder-nos de uma maneira muito evidente que não a qualquer uma destas perguntas. A obra de Cristo não acabou na cruz e o plano da salvação não ficou completo. Cumpriu-se uma etapa muito importante e por isso os sacrifícios e o derramamento de sangue dos animais que tipificavam ou simbolizavam um sacrifício redentor e total nas suas implicações, esses sacrifícios estariam completos. Mas a obra de Cristo não estaria completa. Porquê? Porque Jesus iria continuar a ministrar em favor
do seu povo, a agir em favor do seu povo, porque Cristo não ficou na cruz, como sabemos. Cristo não ficou morto. E como Jesus não ficou morto, há uma obra que a ressurreição de Cristo e a sua ascensão aos céus coincidiu com o início de uma fase no ministério de Cristo que já não dizia respeito a esta terra. O apóstolo Paulo, quando lemos em 1 Timóteo, no capítulo 2 e o versículo 5, o apóstolo Paulo ajuda-nos. Este é um texto, entre muitos outros, que nos ajudam a compreender a realidade desta obra. Vamos ler. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Ora, Jesus está vivo e está a cumprir uma obra de mediação. Aquilo que também muitas vezes na linguagem bíblica e da Igreja chamamos a intercessão. É um ministério de natureza sacerdotal, porque quem faz mediação entre Deus e os homens são os sacerdotes. Ora, durante o período da vigência da aliança entre Israel como povo de Deus e Deus como o Senhor desse seu povo, os sacerdotes no santuário executavam exatamente isto, uma obra de mediação ou de intercessão. Ora, quando Jesus Cristo consumou aquilo que esses sacrifícios e o sangue derramado apontavam, ele passou a assumir uma função de sacerdócio, mesmo a função de sumo sacerdote. E por isso ele hoje age como mediador. Vamos então entender um pouco melhor agora a natureza desta mediação. Onde e como é que Jesus está a mediar? Onde e como é que Jesus age na qualidade de sacerdote, de sumo sacerdote? Vamos para isso dar um salto ao Antigo Testamento para vermos o que o livro do Êxodo nos diz. Êxodo, capítulo 25, nós vamos ler aqui os versículos 8 e 9 e depois, no final do capítulo 8, o versículo 40. Este texto vai nos ajudar a compreender que desde o seu início, o santuário construído na terra foi uma revelação dada a Moisés. Mas nessa revelação, Deus já deixou alguma coisa de muito importante para a nossa compreensão. Vamos então ler. Diz o texto: dizia Deus, portanto, a Moisés: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. E agora então no final diz, versículo 40, vê pois que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Repare, portanto, que Moisés recebeu da parte de Deus indicações muito precisas sobre a construção daquele espaço, por um lado, os seus vários, como nos é dito, os seus vários móveis e toda a construção, mas também, depois, não apenas sobre a construção, mas sobre os rituais e os cerimoniais que ali eram realizados. Mas o ponto-chave aqui, que quero chamar a sua atenção, é que foi claramente dito, já nessa altura, que Moisés viu ou foi-lhe mostrado um modelo. Ora, se ele em visão no monte viu um modelo, o que é que ele viu? Agora, nós vamos compreender, e o Novo Testamento, particularmente o livro de Hebreus, vai ser essencial para esta compreensão de que existe no céu um santuário. Esse santuário é que serviu de modelo para aquele que foi construído na terra. Não custa, portanto, perceber que Moisés foi-lhe dado o privilégio de, em visão, olhar para o modelo original, o santuário que existe no céu. Por isso é que nós encontramos em Hebreus, e agora vamos ler esta descrição do apóstolo, no capítulo 8 de Hebreus, os primeiros 2 versículos. Veja o que nos é revelado. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos um tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Pois ele continua a falar dos sacerdotes e diz: os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Pois diz ele: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Repara então,
é um texto incrível que nos diz que os sacerdotes, de acordo com a instrução que receberam de Moisés, esses sacerdotes ministravam num santuário e através de rituais que eram sombra das coisas verdadeiras que viriam a acontecer. Fossem os acontecimentos que teriam lugar, nomeadamente Cristo e a sua morte, mas também Cristo como sumo sacerdote, que lemos aqui que ele está sentado à destra do trono da majestade de Deus, onde temos um sumo sacerdote. Isto quer dizer que Jesus Cristo está hoje na qualidade de sumo sacerdote no santuário, no céu. E isto foi revelado já nos primeiros anos da Igreja, aos apóstolos que o escreveram, naturalmente, à Igreja cristã. Poderíamos mesmo fazer aqui um resumo para simplificar. Aqueles que nos estão a acompanhar aqui na Novo Tempo podem olhar agora para este quadro que eu preparei. Obviamente compreenda que para ler este conjunto de versículos tomaríamos aqui muito tempo. Portanto, eu fiz-lhe este trabalho de casa, por assim dizer, para facilitar, embora já sabe, se quiser depois pedir, nós teremos todo o gosto em enviar-lhe esta apresentação para que possa verificar texto a texto. Mas repare que esta comparação, que é o próprio livro de Hebreus, que tem como tema central o santuário e o sacerdócio de Cristo no santuário, vai nos ajudar a compreender a diferença entre o santuário terrestre e o santuário celestial. Nós podemos fazer aqui a leitura rápida e comparativa. O santuário terrestre é-nos dito que era uma cópia feita na terra. Já o original estava no céu. Ainda há pouco lemos isso no versículo 2 do capítulo 8. Também nos é revelado, já lemos, que no santuário terrestre ministravam homens, os sacerdotes. Já no santuário celestial, ministra Cristo como o verdadeiro sacerdote. No santuário terrestre, os sacrifícios eram diários e permanentes, no fundo, porque essa representação e a necessidade de perdão e reconciliação era constante. Cristo fez um sacrifício único e completo. Portanto, este comparativo ajuda-nos a compreender como o que acontecia e era realizado no santuário terrestre era realmente uma sombra daquilo que realmente aconteceu ou está a acontecer. Mas temos mais ainda. No santuário terrestre era o sangue de animais que era usado e manipulado para a representação simbólica de restauração, cura e perdão, mas no santuário celeste Jesus usa os poderes, se quisermos os méritos, do seu próprio sangue. E, finalmente, no santuário terrestre, aqueles que ministravam, aquilo que podemos chamar-lhe os ministros do santuário, os sacerdotes, eram homens pecadores, iguais a todos os outros, era numa função de representação. Já no santuário celestial, aquele que representa e que ministra é aquele que nos é revelado que viveu sem pecado, Jesus Cristo, mesmo se foi tentado em todas as coisas. Nós compreendemos então que há uma relação fortíssima entre toda a simbologia do que acontecia no santuário terrestre e a realidade do santuário celestial. Mas também uma diferença, ou um conjunto de diferenças muito importantes que nos ajudam a compreender, por um lado, as limitações que existiam no santuário terrestre e o consumar perfeito da obra que está a ser realizada no santuário celestial. Compreendemos, portanto, o quê? Que o nosso olhar deve estar no santuário. O crente na Escritura deve olhar com muita atenção para o que acontecia no santuário, mesmo o terrestre. Porquê? Porque ali aconteciam coisas que eram sombras ou figuras das coisas que haveriam de acontecer nesta história, na história desta terra, no plano da salvação e que estão a acontecer no céu. E é isso que nós vamos exatamente fazer agora nos próximos minutos. Centrar o nosso olhar no santuário para compreender alguma coisa de absolutamente magnífico, mas também muito importante para a nossa salvação. Vamos descobrir o quê? E vamos olhar então para o santuário. Vamos começar pelo seguinte. No santuário, de uma forma, vamos dizer, bastante simplista, mas de acordo com o que está revelado, existiam, ou podemos dividir, todos os rituais do santuário em 2 serviços. Esses serviços do santuário, qualquer um deles, são serviços que estão numa lógica que nós usamos muitas vezes o termo, que lhe vou aqui introduzir, porque é importante para uma compreensão mais
plena do que está revelado, que é uma lógica de tipo e antitipo. Ou seja, o acontecimento no santuário terrestre, que acontecia de facto nos rituais e, portanto, nas festividades, nos ciclos da vida cerimonial e espiritual de Israel, eram um tipo, apontavam ou representavam alguma coisa ou um conjunto de acontecimentos, pessoas ou fenómenos que vieram a realizar-se. Quando esses fenómenos ou acontecimentos se realizaram, cumpriu-se então o antitipo, ou seja, aquilo que permite compreender na sua plenitude aquilo que era revelado no tipo. E é esta lógica que nos vai permitir agora compreender os tipos representados no santuário e os antitipos. Vamos começar então por analisar os dois serviços, como lhe disse, que aconteciam no santuário. Havia o serviço diário. O serviço diário apontava para quê? Era um tipo da necessidade de sangue para haver salvação e perdão. Era impossível haver remissão dos pecados sem derramamento de sangue. Isto era um facto na forma como Deus organizou o santuário e o próprio livro de Hebreus também o diz de uma forma clara. Mas vamos olhar para compreender um pouco melhor a descrição do que acontecia então. Vamos ler Levítico, vamos aqui a uma viagem muito interessante ao santuário, porque estamos a fazer este olhar mais profundo, e vamos ler Levítico no capítulo 4, os versículos 27 a 29. Veja com calma, com atenção, esta descrição tão interessante. Se qualquer pessoa do povo da terra pecar, por ignorância, por fazer alguma das coisas que o Senhor ordenou que não fizessem, e se tornar culpada, ou se o pecado em que ela caiu lhe for notificado, trará por sua oferta uma cabra sem defeito pelo pecado que cometeu, e porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e a imolará no lugar do holocausto. Repare, portanto, que esta descrição que acabamos de ler ajuda-nos a compreender a lógica do serviço diário. Isto acontecia continuamente no santuário, precisamente para que cada vez que houvesse pecado e culpa, as pessoas, o povo de Deus, pudesse fazer confissão, obter perdão e reconciliação. Mas depois existia aquilo que nós podemos designar como o serviço anual. O serviço anual, ele apontava para acontecimentos históricos muito mais específicos. Portanto, na comparação, o serviço diário apontava para a nossa necessidade permanente de sangue, neste caso de recorrermos ao sangue do Cordeiro de Deus. Hoje já não tem que ser um cordeiro literal, é Jesus Cristo. Já o serviço anual no santuário apontava ou tinha uma dimensão profética clara, apontando para acontecimentos históricos. Nós podemos encontrar um conjunto de festividades ou celebrações, cerimónias, no ciclo anual de festas ou festividades espirituais em Israel, que não só tinham sido ordenadas por Deus, como eram festas anuais. Portanto, estes serviços, obviamente todos de alguma maneira se relacionavam com o santuário, embora nós vamos obviamente focar a nossa atenção no serviço anual do santuário através dos animais que eram sacrificados e o sangue que era levado, mas para compreender essa lógica, ela insere-se dentro de um ciclo de festas anuais. A primeira delas, que vamos aqui citar, é a festa da Páscoa, e a festa da Páscoa, ela cumpriu-se na morte de Jesus. Estamos a fazer uma leitura muito direta de que os acontecimentos que estavam representados no serviço anual, portanto, aqueles que aconteciam apenas uma vez por ano, todos vieram a ter um cumprimento que podemos dizer profético. A celebração da Páscoa apontava para a morte de Jesus. Cumpriu-se na morte de Jesus. Depois havia uma outra celebração anual, chamada das primícias, que se cumpriu na ressurreição de Jesus. Temos ainda a festa ou a celebração do Pentecostes, também chamado das semanas, aliás, porque durava mesmo um conjunto de semanas, que se cumpriu no derramamento do Espírito Santo. Na Igreja Cristã, já depois de Jesus ter subido aos céus, conhecido precisamente como o Pentecostes cristão.
esse derramamento do Espírito Santo estava representado no serviço anual nesta festa das semanas. Mas vamos centrar a nossa atenção agora numa outra festa muito importante. Uma celebração que era chamado o Dia das Expiações. O termo hebraico era o Yom HaKippurim. Este acontecimento anual, portanto do serviço anual, o que significa que, em termos de cumprimento profético, ele tem que dizer respeito a algum acontecimento na história e no plano da salvação. Os 3 anteriores verificamos que eles aconteceram já no passado e num período muito próximo da presença de Jesus Cristo nesta terra, enquanto o Messias, o Cordeiro de Deus. O Dia das Expiações teve o seu cumprimento profético bastante mais tarde. Mas nós não estamos sem luz sobre que acontecimento e quando é que ele teve lugar, porque a Escritura, a Bíblia, ajuda-nos precisamente a compreender isto. Vamos então agora analisar de uma forma mais detalhada o Dia das Expiações e o que na Bíblia podemos aprender sobre ele. Vamos primeiro começar, usando o esquema de Hebreus, começamos com o que a Bíblia diz sobre o santuário terrestre, e o santuário terrestre é, portanto, uma figura das coisas que acontecem no santuário celestial. Vamos olhar então para o serviço anual do Yom HaKippurim, do Dia das Expiações. Alguns detalhes para ser mais simples de compreender ou para sistematizarmos um bocadinho melhor aquilo que acontecia neste dia. Primeira informação importante. Acontecia, como já disse, uma vez por ano. Vamos fazer agora algumas afirmações para compreendermos o que se passava neste dia e, de uma forma simples, lermos os textos da Bíblia em Levítico 16, o texto central, onde todo o cerimonial do Dia das Expiações nos é explicado. Vamos ler então aqui, no caso, no versículo 34. Diz o seguinte: isto vos será por estatuto perpétuo, para fazer a expiação, uma vez por ano, pelos filhos de Israel, por causa dos seus pecados. Ficava claro então que esta celebração acontecia uma vez por ano. Outra característica muito importante é que o resultado desta cerimónia, desta celebração espiritual, era a purificação do povo de Deus. Era isso que se esperava que acontecesse e por isso o povo se preparava de uma maneira muito solene. Os dias que antecediam mesmo o grande dia das expiações, como também era designado, eram dias de grande contrição, dias solenes, em que o povo se preparava para este acontecimento. Porque neste ciclo anual de celebrações, o chegar a este dia e poder receber purificação por todo o ano que se tinha passado, era um momento muito importante. Veja o que lemos então agora no versículo 30, estamos sempre em Levítico 16. Porque naquele dia se fará expiação por vós para purificar-vos e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Este era o resultado que era esperado. Outro detalhe muito importante de como é que decorria este acontecimento espiritual. 2 fatores tornavam este dia exclusivo, único em relação aos serviços diários e mesmo em relação a qualquer outra festividade ou cerimónia. É que o sumo sacerdote era o único que podia ministrar neste dia e esta cerimónia, e além disso era a única cerimónia em que o lugar santíssimo, aquele que estava para lá do véu, precisamente entrava ou tinha uma intervenção. Vamos ler isso de uma forma clara em Levítico, no capítulo 16. Mais uma vez, agora no versículo 2, que diz o seguinte: então disse o Senhor a Moisés, diz a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, portanto, o lugar santíssimo. Não em todo o tempo, portanto, quando? Ele entrará diante do propiciatório que está sobre a arca para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Portanto, a indicação dada a Moisés era que o seu irmão Arão, o sumo sacerdote, não deveria entrar no lugar santíssimo a qualquer momento, nem todos os dias, mas na verdade era no dia em que ele aparecesse e sobre o propiciatório
apenas neste dia, que é o que depois é explicado então ao longo do capítulo, apenas neste dia isso deveria acontecer. Agora vamos dizer aquilo que realmente o sacerdote, o sumo sacerdote, fazia neste dia. Que rituais é que eram cumpridos? E aqui podemos, mais uma vez, encontrar algo que tornava este dia absolutamente único. A participação ou a inclusão de 2 animais nesta cerimónia. 2 animais que tinham destinos e funções totalmente diferentes e que eram usados, manipulados no ritual de uma forma completamente diferente. O que tornava, portanto, este cerimonial único. Vamos analisar o que é que acontecia então. Vamos ler dos versículos 7 ao 10. Acompanhe nesta leitura. Também tomarás ambos os bodes e os porás perante o Senhor à porta da tenda da congregação. E o que é que o sacerdote devia fazer? Lançará sortes sobre os 2 bodes, um para o Senhor e a outra sorte, para o bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e o oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Ora, esta descrição mostra-nos então esta tal exclusividade deste dia, a existência de 2 bodes que eram usados neste ritual. Um chamado de bode para o Senhor e o outro bode emissário. Também, muitas vezes, usado o termo Azazel, que é o termo hebraico, que basicamente significa aquele que é enviado. Logo, vamos analisar agora a diferença entre o destino dado a estes 2 animais neste sacrifício, ou neste ritual. O bode, designado como bode para o Senhor, esse sim era alvo de um sacrifício e, portanto, ia haver morte desse bode, mas não apenas a morte. Depois o sangue deste animal, deste bode que era morto, esse sangue era usado no lugar santo e no lugar santíssimo especialmente. Podemos ler isso agora, aqui nos versículos 15 e 16. Veja a descrição. Depois, o que é que o sacerdote fará? Imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu. E fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, ou seja, aspergi-lo-á no propiciatório e também diante dele. Assim fará expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas transgressões e de todos os seus pecados. Da mesma sorte fará pela tenda da congregação que está com eles no meio das suas impurezas. O que é que nós compreendemos então? Que este bode era morto, mas que o seu sangue era usado no propiciatório, portanto, dentro do lugar santíssimo, para fazer o quê? Por causa das impurezas dos filhos de Israel. Já o segundo bode, o bode emissário, ou Azazel, esse bode não era alvo de nenhum sacrifício, nem era derramado sangue. Ao contrário, estranho, não é? Aparentemente estranho, porque parece algo totalmente distinto daquilo que conhecemos nos rituais do santuário. Este bode, na verdade, era enviado vivo para o deserto. Vamos ler então a descrição deste acontecimento. E veja, note bem, portanto, a diferença entre a descrição que já vimos do bode para o Senhor deste bode. Diz que então fará chegar o bode vivo, Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. Portanto, os pecados são colocados sobre a cabeça do bode. E então enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem à disposição para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Repare, portanto, que o que distingue este bode é que ele carrega a culpa, simbolicamente, claro, porque era um animal, mas ele leva sobre si a culpa dos pecados e não há sacrifício, ele é enviado para o deserto como que numa penitência por causa da sua culpa. Então agora falta-nos compreender. Já analisámos de uma maneira muito
profunda, ainda assim, embora isto podia ser muito detalhado, mas penso que o suficiente aqui no nosso contexto do nosso programa para compreendermos esta realidade, mas agora, lembre-se, nós precisamos de compreender quem é que estes símbolos representam. Estes dois animais representam duas forças totalmente distintas, duas pessoas totalmente distintas. O bode da expiação, para o Senhor, representa claramente Jesus. Porquê? Porque ele foi morto, esse bode, e o seu sangue entrava no santuário para permitir pecado e limpeza do pecado. Portanto, Jesus e o seu sangue estão representados, ou eram representados, no bode da expiação. Já o bode emissário, ele representava Satanás e a sua culpa pelo pecado. Talvez para algumas pessoas possa parecer estranho, ou quem sabe aqueles que já tenham lido alguma interpretação, até poderá parecer algo que nunca tinham ouvido, mas na verdade nós podemos compreender que Levítico 16 dá-nos como que um vislumbre profético, simbólico do grande conflito. Porque o grande conflito, que também já tivemos a oportunidade de analisar aqui em programas anteriores, prende-se precisamente com este duelo cósmico que existe entre Cristo e Satanás, porque Satanás põe em causa a autoridade de Jesus Cristo, fê-lo desde o princípio no céu, e todos aqueles que têm seguido ou estado sob a influência de Satanás, o que poderemos ser nós, infelizmente, muitas vezes, somos levados nessa lógica de conflito com Jesus Cristo. Ora, este ritual descrito no dia das expiações ajudava a tornar mais evidente as diferenças nesse conflito. Porquê Satanás e porquê que nós podemos, de uma forma clara e lógica, interpretar Satanás como sendo este bode? Veja as diferenças, 3 diferenças que nos ajudam a compreender esta interpretação de que se tratava de facto de Satanás. Primeiro, este bode era o único animal que não era morto. Ora, os santuários, os serviços do santuário serviam precisamente para que houvesse sacrifício e para que o sangue derramado fosse usado como símbolo, precisamente para trazer perdão. Ora, neste caso, este animal é usado de forma simbólica, mas não é morto, nem há derramamento de sangue. Logo, ele não poderia representar Jesus Cristo. Em segundo lugar, repare que na descrição que fizemos, quando este bode, aquele ritual era realizado, eram colocadas as mãos sobre ele e ele carregava como que aquele peso da culpa do pecado e ia vivo para o deserto, repare que nessa altura já o sumo sacerdote tinha entrado no lugar santíssimo e já tinha levado o sangue do outro bode, o bode da expiação. Logo, o santuário já estava purificado quando era usado no ritual dentro do santuário. Quer dizer que aquele trabalho, que ainda lemos há pouco, de limpeza dos pecados do povo, já estava realizado. Logo, este bode não poderia realizar um trabalho de perdão dos pecados. E, finalmente, na própria descrição do texto, este animal é apresentado em oposição ao bode do Senhor. Isto é-nos dito de uma forma literal, quando o texto diz que há um bode pelo Senhor e há outro ou bode emissário, bode para Azazel. Logo, encontramos uma oposição no próprio relato. Chegados aqui, vamos agora pegar em todo este conhecimento que obtivemos dos rituais do santuário terrestre para compreender de uma maneira mais plena, mas também magnífica, e magnífica não é a explicação que eu vou dar, magnífica é a revelação bíblica de que há uma dimensão profética no dia das expiações e essa dimensão vai nos envolver a nós e o tempo em que vivemos. Eu gostaria muito que ainda me acompanhasse nesta leitura. A verdade é que as festividades, já aqui o disse, do santuário apontavam para acontecimentos reais e esses acontecimentos, obviamente, cada um deles tem um papel muito importante e um papel-chave no santuário e, sobretudo, no processo da salvação. Ora, o dia das expiações foi um dia que profeticamente se cumpriu, não como a Páscoa, que se cumpriu na morte de Jesus,
ou como as primícias na sua ressurreição, ou Pentecostes. Tudo isto já vimos, que se cumpriu no derramamento do Espírito Santo. Mas a afirmação que vou fazer, que a seguir vou provar na Bíblia, é que o dia das expiações se cumpriu profeticamente no início do juízo pré-advento. Lembra-se, começámos por aí? A primeira fase do juízo, que tem 3 fases, esta fase é de investigação e particularmente de purificação. Isso é o que a Bíblia revela e agora eu gostaria que pudéssemos ter a oportunidade de compreender como. Em primeiro lugar, o dia das expiações e os acontecimentos que no santuário terrestre tinham lugar, eles enquadram-se nos acontecimentos que antecedem a vinda de Jesus. Porquê? Porque há um juízo que acontecerá, que nos foi revelado, que antes da vinda de Jesus tem que ser anunciado, porque ele vai começar. Apocalipse 14 e o versículo 6 e 7 é que nos revelam esta verdade. Leia comigo. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Nós compreendemos então, através do Apocalipse, que há um momento da história em que há uma proclamação nova que tem que ser feita. E essa proclamação diz respeito à chegada de um momento de juízo. Também sabemos, pelas profecias de Daniel, que este tribunal entrará em ação depois do ano de 1798. É claro que pergunta-me, então, mas a Bíblia declara ou faz uma referência a este ano? Claro, ela faz essa referência de forma profética. Eu não irei dar aqui uma explicação exata ou profunda sobre isto, porque no nosso estudo número 9, e se porventura alguém está a fazer hoje este estudo connosco e não o fez na sequência, eu peço-lhe, por favor, que assim que possível veja o nosso estudo número 9 sobre os sinais que antecedem a vinda de Jesus, onde nós aprofundamos este texto que agora vou partilhar consigo. Daniel 7, versículos 25 e 26. Proferirá palavras contra o Altíssimo, falando, portanto, a respeito de um grande poder nesta terra que iria fazer isto. Proferir palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por 1 tempo, 2 tempos e a metade de 1 tempo. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio. Ora, nós tivemos a oportunidade de compreender que esta profecia, que é designada aqui como 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, é uma referência a uma profecia que 5 vezes é referido nos textos proféticos de Daniel e de Apocalipse. Umas vezes precisamente referindo-se a 1260 dias, que na profecia são anos, esse é um princípio claro de interpretação profética, ou mesmo referindo-se a 42 meses. São sempre formas proféticas diferentes de falar do mesmo período. Nós tivemos a oportunidade de explicar que esse período corresponde a um período de grande supremacia religiosa, e essa supremacia religiosa terminou no ano de 1798. Durante esse longo período, a Igreja Romana, cristã, histórica, dominou e realizou aquelas obras que Daniel, ali há pouco lemos, revelou que seriam feitas contra os santos, os filhos de Deus. Mas a revelação-chave que encontramos nas profecias para compreender então a dimensão profética do dia das expiações encontra-se particularmente no capítulo 8 de Daniel. Vamos ler então esta descrição, versículos 13 e 14. Depois ouvi um santo que falava e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? E ele me disse: até 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Mais uma vez, é feita uma descrição, tal como já tinha sido feito no capítulo 7, a esse tempo em que o povo de Deus será perseguido, em que o povo de Deus e o santuário de Deus seria pisado. Esse tempo é-nos revelado pela profecia
das 1260 dias que aconteceria num determinado período específico da história. Mas agora, Daniel 8 abre-nos o leque um pouco mais, mostrando-nos que haveria um tempo profético agora de 2300 anos, usando mais uma vez o princípio profético, da interpretação profética, que um dia equivale a um ano, na linguagem profética, 2300 anos seria um tempo ao fim do qual o santuário seria purificado. E essa purificação, portanto, daria fim a esta obra de ataque ao santuário de Deus. Agora, a grande questão evidente é como é que nós podemos entender este tempo, esta profecia de 2300 anos que nos é dada por Daniel 8,14. E agora eu vou ajudá-lo a entender isto, porque sabe que um dos princípios mais claros da interpretação bíblica é que a Bíblia, ela se interpreta a ela mesma. E quando a Bíblia levanta uma incógnita, se for revelada por Deus, ela vai estar dentro dos próprios limites da profecia e da revelação. Vamos ler agora em Daniel, no capítulo 8 e no versículo 27. Ou seja, depois desta profecia, que Daniel, naturalmente, naquele momento, não foi capaz de entender, até porque eram acontecimentos para milhares de anos depois da sua existência, é-nos dito o seguinte, versículo 27. Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei e espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. E este espanto de não entender a profecia que deixou Daniel doente vai fazer com que Deus traga em resposta à oração de Daniel e à sua ânsia de compreender que seja enviado um anjo a Daniel para o ajudar a entender. Então, no capítulo 9 de Daniel, nós vamos ter uma nova profecia que é revelada a Daniel, mas como parte da resposta à sua ânsia e à sua oração mesmo por compreender a profecia que estava em Daniel 8. Até quando isto acontecerá? 2300 tardes e manhãs. Veja então como a resposta veio dentro de uma nova profecia. Vamos ler versículos 21 e 22 de Daniel 9. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente, voando, e me tocou à hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Compreendemos então o quê? Que Daniel, devido à sua oração e à sua necessidade de compreensão, o anjo lhe disse: eu vou fazer-te entender o sentido da visão. Essa visão que ele tinha tido no capítulo 8. E vamos agora descobrir juntos a revelação que permitiria a quem viesse a estudar a Escritura compreender os grandes segredos revelados no dia das expiações. Vamos ler juntos então os versículos 24 a 27. 70 semanas estão determinadas ou cortadas, também poderíamos dizer, sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ou se quisermos o Messias, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Depois das 62 semanas, o que é que aconteceria ao ungido? Será morto o ungido e já não estará. E finalmente termina esta secção dizendo: ele, o ungido, fará uma firme aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana, como já lemos aqui no início deste estudo, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Agora vamos fazer aqui uma leitura que nos vai permitir compreender, eu acredito que de uma maneira clara, e eu vou usar um esquema para o ajudar a fazer esta leitura. Comecemos por analisar que esta profecia, estamos a tentar entender, tinha um período de 2300 anos. Lembre-se agora que o anjo veio dizer a Daniel: eu vou ajudar-te a compreender esta profecia. Ajudou fazendo o quê? Dando-lhe uma nova revelação profética, uma nova profecia, mas que lhe foi dito: este é um tempo
as tais 70 semanas, que serão, portanto, um período de 490 anos, usando o mesmo princípio. Repare que trazer este tempo de 70 semanas não veio complicar, ao contrário, veio trazer detalhes sobre um tempo muito importante, mas ajudar a esclarecer. Porquê? Porque foi dito que este tempo, portanto, que estas 70 semanas que são cortadas ou tiradas de um período maior de 2300 anos, começará no decreto, como nós lemos, aquele decreto para a reconstrução da cidade de Jerusalém. Ora, nós sabemos, a própria Bíblia tem revelação sobre isso, numa análise também com a história, que isto aconteceu, este decreto aconteceu no ano 457 a.C. Significa, portanto, que podemos imediatamente compreender que Deus deixou revelação suficiente nos livros proféticos para nós sabermos que em 1844 teria lugar um acontecimento muito importante, que seria o final deste grande tempo profético, mas recorde-se, o que estava lá em Daniel 8,14? O santuário será purificado. Em 1844, portanto, ficaria claro que aconteceria alguma coisa que pode ser designada como a purificação do santuário. Claro que a profecia das 70 semanas, ou 490 anos, vem-nos dar detalhes maravilhosos sobre a vinda do ungido. Ora, quem é o ungido? O Messias, Jesus Cristo. E, portanto, essas 70 semanas, cortadas dos 2300 anos, precisamente dão-nos um tempo que corresponde exatamente às datas da vida de Jesus Cristo. Ele morreu no ano 31, recorde-se, na profecia dizia, na metade da última semana. Nessa última semana, ele faria uma aliança com muitos e seria cortado, ou a sua vida aniquilada, na metade da semana, o ano da sua morte. Portanto, esta última semana, na verdade, corresponde ao ministério de Cristo e vai até o ano em que, com a morte de Estevão, esse é um acontecimento bíblico que se dá precisamente no ano 34, em que podemos dizer que estas foram as semanas, os anos dados ao povo de Deus. Essa aliança com o povo de Deus foi terminada, o povo de Israel, precisamente no final deste período. Ainda podemos incluir dentro deste período aquilo que já nos referimos também, os tais 1260 anos, um tempo especial, mas de grande perseguição ao povo de Deus, esse tempo que foi desde o ano 548 ao ano de 1798. Ora, aqui aproximamo-nos de um tempo em que se conclui estas grandes profecias bíblicas cronológicas com o ano de 1844. Agora, recordemo-nos do que acontecia no santuário celestial terrestre. No dia das expiações, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo e ali fazia aquele período de expiação e de purificação dos pecados. Podemos, por isso, entender que o que aconteceu precisamente em 1844 foi o início do juízo pré-advento, o tal juízo que vem para investigar e para purificar. Esse juízo está a acontecer agora. Essa é a primeira grande implicação desta leitura profética do santuário e das profecias de Daniel. Está a acontecer agora. Porquê? Porque em 1844 Jesus entrou no lugar santíssimo. Porque o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Mas esse ciclo anual de festas representava grandes acontecimentos históricos, tal como a morte de Jesus ou a sua ressurreição ou o Espírito Santo no Pentecostes. Em 1844, Jesus entrou no lugar santíssimo para fazer o quê? Para iniciar a sua obra de purificação como sumo sacerdote do seu povo. Por isso é que nós podemos entender que, tal como nos diz 1 de João, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo.
temos um advogado. E a partir deste ano profético, ele iniciou um trabalho de juízo investigativo a favor do seu povo. Outra implicação muito importante é que nós estamos, portanto, hoje a viver um tempo profético. Esse tempo profético é designado na Bíblia como o tempo do fim. Daniel 12:4 diz-nos precisamente isto. O anjo, no final de todas as revelações dadas a Daniel, disse-lhe: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até ao tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Este livro, o livro de Daniel, e particularmente a compreensão de Daniel 8, Daniel 7 e Daniel 9, estas grandes profecias que acabámos de ler há pouco aqui neste quadro cronológico, estas profecias ficariam escondidas até ao tempo do fim. Precisamente, poucos anos antes de 1844, alguns homens ao redor do planeta, com particular incidência nos Estados Unidos da América, onde um homem chamado Guilherme Miller começou a fazer um estudo profundo das Escrituras e foi o primeiro homem a propor esta leitura e a influenciar muitos a crerem que em 1844 alguma coisa de grandiosa ia acontecer. Infelizmente, ele e muitos dos que o seguiram convenceram-se, naquele momento, de que Jesus iria voltar a esta terra em 1844. O que não aconteceu, porque não poderia acontecer. Não era o tempo e, sobretudo, Jesus tinha avisado que ninguém poderia saber o dia nem a hora. Portanto, ela não podia estar revelada na Bíblia. No entanto, cumpriu-se exatamente o que Daniel tinha ouvido do anjo, que muitos iriam esquadrinhar este livro quando começasse o tempo do fim e que o saber sobre o livro e sobre a profecia se iria multiplicar. Ora, isto começou em 1844, precisamente trazendo um novo interesse e um novo conhecimento sobre as Escrituras. E, finalmente, dizer-lhe que a terceira grande implicação é que a realidade do grande conflito entre Cristo e Satanás deve orientar hoje as nossas convicções, mesmo as nossas convicções bíblicas e doutrinárias, mas também as nossas decisões. E há uma coisa que podemos ter a certeza, e que esta mensagem de Cristo no santuário, como nosso sumo sacerdote, nos diz: Jesus está ao nosso lado. Por isso, terminamos este estudo com a revelação de Daniel, capítulo 12, versículo 1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até àquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo e todo aquele que for achado inscrito no livro. Prezado amigo, é isto que Jesus Cristo, como seu e meu sumo sacerdote, está a fazer hoje. Ele, enquanto Miguel, está a batalhar ao nosso lado no santuário, no lugar santíssimo. Os nossos nomes e as nossas vidas são analisadas e aqueles que forem achados escritos no livro da vida serão purificados, terão a certeza do perdão de Deus. É por isso que a compreensão do juízo e da obra de julgamento que está a acontecer neste momento no santuário celestial, ela é muito importante para a nossa salvação. Este é o tempo de sermos vigilantes e nos prepararmos, porque Jesus vai voltar em breve e nós vivemos no tempo que antecede a sua vinda. Que Deus o abençoe e o ajude a viver hoje preparado para esse encontro. Até ao próximo programa, se Deus quiser.